municípios. Você acompanha aí as imagens ao vivo, direto do Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Olha aí o presidente Lula acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin, de diversos ministros e autoridades. Vamos acompanhar então ao vivo aqui no canal Gov. Dando início a esta cerimônia, pede-se a todos que assumam posição de respeito para a execução do hino nacional pela Orquestra Aprendiz Musical da Prefeitura de Niterói.
Tem a palavra o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Edivaldo Nogueira. Não era o ministro Padilha que começava? Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu quero saudar o presidente Lula, em seu nome saudar todos os ministros aqui presentes. Quero saudar os prefeitos Eduardo Paes, João Campos, Cícero Lucena, Topázio, Sebastião Melo, em nome deles saudar todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes. Quero saudar Paulo Zilkowski e Ari Vanazzi, que representam a CNM e a AMB, meus queridos prefeitos, queridas prefeitas. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o presidente Lula e o seu governo por esse momento importante que nós estamos vivendo aqui hoje, que é a recepção aos recém-eleitos prefeitos e prefeitas, para que o governo possa abrir as portas, mostrar os projetos e fazer esse diálogo direto, sem intermediários. É o governo federal tendo e abrindo os caminhos para que os prefeitos e prefeitas, principalmente os recém-eleitos e também os prefeitos que foram reeleitos, possam ter esse diálogo cotidiano com o governo federal. Em segundo lugar, eu quero dizer que para mim é uma grande honra participar desse evento ao fim do meu mandato como presidente da Frente Nacional de Prefeitos, depois de 4 mandatos de prefeito da minha cidade de Aracaju e de ter sido vereador e vice-prefeito. Eu sou um político municipalista na essência. Quero, inclusive, convidar o presidente para, no dia 7 de abril, nós vamos fazer o nosso encontro para eleger a nova direção da Frente Nacional de Prefeitos. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, aqui hoje estão aqueles, presidente, que tocam o Brasil. Estão aqueles que diuturnamente, com o seu trabalho, com a sua inteligência, com o seu compromisso, colocam o Brasil para andar. Eu digo sempre que se os séculos XV e XVI foram os séculos do Império, o século XVIII, os séculos das nações, 19 e 20, o século XXI será o século das cidades. É nas cidades, meus irmãos e minhas irmãs, que as pessoas vivem. É na cidade que uma mãe, 3 horas da manhã, seu filho com febre, e ela pega a criança e precisa ter um posto de saúde que a acolha com dignidade. É na cidade que os trabalhadores que precisam chegar no trabalho têm que ter a mobilidade e os ônibus funcionando. É na cidade que a gente acolhe as pessoas que mais precisam. Por isso, presidente Lula, é que é muito importante que cada vez mais haja a mudança no Pacto Federativo para que as prefeituras e os prefeitos tenham mais recursos para poder tocar o seu trabalho e a sua vida. É também momento importante para os novos prefeitos, porque os desafios que estão colocados com a reforma tributária, nós precisamos unir prefeitos e prefeitas para enfrentarmos esse tema, que vai ser uma grande novidade para o país e que os prefeitos e prefeitas precisam, juntos com governos estaduais e federais, marcharem juntos para que a gente tenha uma reforma tributária que efetivamente traga recursos, progresso e desenvolvimento para o nosso país. É preciso também alterar o Pacto Federativo no Brasil, e nós apoiamos e queremos que pode ser para o PEC ou qualquer outra medida, a alteração do Pacto Federativo. Um outro elemento importante, senhor presidente, ministros, prefeitos e prefeitas, é que além de todas as questões que os prefeitos hoje se debruçam sobre elas, uma outra cresce assustadoramente, que é a segurança pública.
E é preciso que os prefeitos e prefeitas, que as cidades façam parte desse pacto nacional, federativo, de combate à violência que cresce diuturnamente no nosso país. É preciso também, e nós temos assistido às mudanças climáticas, é preciso que as nossas cidades se preparem para enfrentarmos as mudanças climáticas com mais resiliência. É preciso que também haja efetivamente um trabalho no nosso país para que a gente possa enfrentar de maneira efetiva, porque nos municípios é que as questões se colocam com maior gravidade, as enchentes, as mortes, os desabrigados que estão nas cidades. Ao fim e ao cabo, eu quero dizer, presidente Lula, demais ministros, que nós temos um instrumento importante na Federação Brasileira para que municípios, estados e nação possam discutir os seus problemas juntos, que é o Conselho da Federação. Nós precisamos dar vida ao Conselho da Federação, juntar os prefeitos, governadores e o governo federal para encontrarmos saídas e soluções para o Brasil. Nós temos que coletivamente discutir e efetivamente mudarmos e avançarmos no nosso país. Não pode haver essa divisão que está tendo no nosso país. É preciso que agora, nesse momento, nesse ano, é um ano de junção, é um ano de união, é um ano de que todos nós, brasileiros e brasileiras, temos que nos somarmos para que o Brasil avance em frente às dificuldades do mundo e a gente possa garantir emprego, trabalho, desenvolvimento e progresso para a nossa gente. Ao fim, fica aqui a poesia. A poesia que eu considero um instrumento importante, mesmo nos momentos difíceis. Nós estamos aqui hoje com muitos problemas. Parece que não tem solução para os problemas, mas os problemas têm solução. E tem um poeta gaúcho que diz o seguinte: se as coisas são tão difíceis, não há motivo para não querê-las. Quão longo seriam os caminhos, não fora a presença distante das estrelas. As coisas podem ser difíceis, mas com união, com trabalho, com dedicação, nós chegaremos lá. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Ouve-se agora o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zielkowski. Muito bom dia a todos os senhores, senhoras. Saudar inicialmente o presidente Lula, nosso vice-presidente Alckmin, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, demais ministros, ministras, saudar as mulheres, saudar, enfim, todos os que compõem essa mesa, saudar a todos os prefeitos, prefeitas, vereadores, secretários que comparecem a esse importante evento. Primeiro, agradecer, presidente Lula, e também saudar todas as mulheres nas pessoas das 723 prefeitas que nós temos no Brasil hoje, muitos aqui presentes conosco. Dizer, presidente Lula, da importância desse evento. E eu quero aqui puxar um pouquinho pela memória. Em 2009, presidente, o senhor fez o mesmo evento, nesse mesmo local. Estamos falando aqui, estão me dando 5 minutos, eu não vou poder me espichar. Então, nesse evento aqui, em 2009, portanto, há 16 anos atrás, foi feito um grande evento. A nossa posição, presidente Lula, tem sido a mesma de frente. Muitos dizem que a Confederação é um sindicato. Não é um sindicato, não é os prefeitos. A Confederação é os municípios do Brasil. É onde vive o cidadão. Nós estamos aqui lutando pelo cidadão, não é pelo prefeito. Tem que haver uma diferença nesse momento, é o que está na Constituição. Para tanto, nós vemos pugnando pelo aperfeiçoamento do chamado Pacto Federativo. Nós estamos aqui lutando, e estou falando uma linguagem, acredito que do prefeito, tem 3.100 novos prefeitos no Brasil. Muitos e prefeitos que estão aqui. Mas eu quero memorizar, citar 2, 3 exemplos, se me permitir aqui o tempo, senão não há problema também, que um deles, por exemplo, vou citar uma área, educação. Educação, nós estamos lutando, os prefeitos sabem do impacto do piso do magistério.
O piso do magistério, nesses últimos 3 anos, 33%, 15%, 7%, foi a 68% o aumento do piso do magistério. Imagine, 29% dos funcionários municipais são professores. O gasto da folha total dos municípios do Brasil com servidores é 450 bilhões. Portanto, 130 bilhões é só com professor, nada contra o piso, nenhum prefeito é contra. E o que acontece com a educação no Brasil? Eu não vou citar o nome do município, porque não estou autorizado pelo prefeito, mas é público. Um município, e não é uma pessoa ou duas, professor ganhando mais de 50 mil por mês, mais de 40 mil por mês. A média naquele município é de 13 mil reais a remuneração do professor. E quando você olha o IDEB dele, é 4,7. É lá embaixo, quando a média daquele estado é 6,5. Será que valorizar o magistério é bom? Mas onde é que está o dinheiro para pagar? Aí, se isso somado com a creche, a decisão do Supremo, como é que nós vamos fazer educação? Eu não posso me alongar e discutir, eu estou levantando 2 ou 3 questões para que haja o debate efetivo dessa situação. Eu quero me cingir, então, já que o tempo é curto, é uma questão, presidente. Nós idealizamos na entidade, elaboramos uma emenda constitucional, e eu vou me restringir a ela, não vou falar nas demais mazelas, que é a proposta de emenda constitucional 66. Foi feita por nós, o primeiro subscritor é o senador Barbalho, pai do nosso governador, que está aqui nessa oportunidade. Essa PEC, presidente, não tem impacto nenhum no governo federal. E ela versa, sabe quanto? 1 trilhão de reais. 1 trilhão de reais, eu não estou falando de 100 bilhões. Porque a dívida do regime geral é 250 bilhões. Nós estamos reparcelando. Os precatórios que atingem todos os municípios do Brasil é 120 bilhões. O regime próprio de previdência, que está escondido, muita gente não quer olhar. Nós estamos querendo, presidente, que a emenda 103 de 2019 seja estendida aos municípios do Brasil. Não misturar com os estados, porque aí dá uma confusão. Nós queremos acertar esse passivo, presidente, é de hoje dos municípios, tem 2.100 que tem fundo próprio, é de 1 trilhão e 200 bilhões, dos governadores é 3 trilhões e 300 bilhões. Se nós conseguirmos passar a reforma da Previdência de 2019 para os municípios, que é o que deveria haver no nosso entendimento, como solidariedade federativa, esses municípios teriam uma diminuição de 54% no passivo que está saindo do dinheiro da conta do livre dele, que podia ir para a educação, para a saúde, e que está indo para pagar uma dívida, e que pode ser refeita, é só estender reforma. Não é justo que um professor aqui no DF se aposente com 47 anos e ali do lado, no município de Goiás, tem que ter 55 anos. Nós precisamos, e aqui tivemos o apoio do Senado, senador Alcolumbre, do presidente Pacheco, foi aprovado já no Senado, está na Câmara, não tem impacto para a União. Portanto, eu pediria aqui, em nome dos municípios do Brasil, o seu apoio a essa PEC, que a PEC nasceu no Congresso, vai ser promulgada no Congresso, mas será decisiva a participação e apoio do governo. Quero agradecer ao Senado, que tem sido baluarte junto conosco, ao deputado Hugo Mota, que também agora assume, e dizer que a nossa luta é árdua, mas vamos seguir. Parabéns, um abraço a todos. Tem a palavra o presidente da Associação Brasileira de Municípios, Ari Vanazzi. Bom dia aos homens, bom dia às mulheres. Queria cumprimentar todos e a todas que estão nesse grande encontro organizado pelo governo federal, junto com as entidades municipalistas. Queria cumprimentar aqui o presidente Lula, em nome dele, cumprimentar todos os ministros que estão aqui nesse evento, que reúne mais de 20 mil pessoas que se inscreveram. É um orgulho muito grande para o Brasil e para nós prefeitos. E queria cumprimentar aqui as mulheres, através da Nízia, nossa ministra da Saúde, que é a pasta mais procurada e sempre mais debatida. Queria uma salva de palmas para as mulheres, prefeitas, vice-prefeitas. Em nome do prefeito da minha cidade, delegado Eleomar, que se elegeu, eu quero cumprimentar todos os novos prefeitos que se elegeram e se elegeram. Eu queria, presidente Lula, aproveitar esse momento, primeiro, fazer um agradecimento especial
ao governo pelo convite de que a ABM pudesse, junto com as outras entidades, ser co-organizadora desse grande evento. Lhe confesso que depois de 16 anos de mandato que eu tive na minha cidade, eu fico emocionado e profundamente verdadeiro, porque a vida de um prefeito, ela não é uma vida simples. O cara sabe onde é que a gente mora, sabe a festa que a gente vai, sabe a rua que a gente transita, sabe o carro que a gente anda. E muitas vezes, se não cuidar, sabe a praia que vai ou onde ele vai curtir as férias com a família, está sempre na porta esperando para deixar um bilhetinho, ou pedir uma consulta, ou pedir uma vaga na creche, ou coisa parecida. A vida de prefeito é uma vida de cidadão, de homens e mulheres dedicado ao espírito humanista e ao espírito de bem atender a população. E muitas vezes a gente não faz porque não tem recurso ou porque a política muitas vezes não permite. E esse encontro é o maior sinal de que o governo Lula, a gente precisa aplaudir de pé, porque tem compromisso com a cidade, com o Pacto Federativo e com a luta política da cidade, na defesa da cidade. E eu quero lhe agradecer profundamente. Falo isso, presidente Lula, porque eu fui prefeito no governo anterior. Eu não tinha ministro para conversar. No governo anterior, que tem muita gente aqui que deve ter parceria, eu não tinha cadeira para sentar e o assessor não me recebia, não discuti PAC, não discuti creche, não construí UPA, não discuti SAMU, não discuti nada. Agora eu discuto tudo e tudo tem possibilidade da gente buscar e construir. É disso que nós estamos falando na Federação Federada. E queria dizer, Lula, que a gente propôs aqui, junto com a FPM, a CNM, e criamos o Conselho da Federação. Esse é um espaço nobre da relação federada. Dos grandes debates da reforma tributária passaram por aí. Os grandes debates sobre a questão da relação federada passou pelo Conselho, e eu gostaria que esse Conselho tivesse um papel ainda mais importante, para que as cidades e os prefeitos se sentissem valorizados, respeitados, como somos hoje pelo governo federal, e que os estados fizessem a mesma coisa com o nosso prefeito, porque o estado sempre carrega no lombo do governo federal, mas a parte dele, da área da educação e da saúde, muito pouco fazem, e eles não cumprem, e nós temos que correr sempre o governo federal. E é bem verdade que o fizemos e o agradecemos quando somos recebidos. Queria propor aqui mais duas questões importantes, presidente Lula. Gostaria muito que o governo federal criasse duas câmaras temáticas especiais e fundamentais permanentes, sem caráter decisivo, que é o tema da Câmara Temática da Educação e a Câmara Temática da Saúde. Que quando o Ministério for pensar alguma ação, chame os municípios para conversar. Não faça como faz a Câmara Federal, faz projeto e lei, empurra no nosso colo, e nós não sabemos resolver, porque lá nós temos os problemas cotidianos. Então vamos montar duas câmaras temáticas da educação e da saúde, para que a gente possa dialogar permanentemente. Assim fortalecemos a questão da relação federada e resolvemos problemas de verdade, e não resolvemos problemas apenas com as questões que são aprovadas. Por fim, nós da ABM temos um compromisso profundo desde 1946 com o municipalismo brasileiro, uma entidade que ajudou e vai ajudar organizando as nossas cidades. Mas há uma questão, presidente Lula, que é muito importante. Eu sou prefeito de uma cidade com 230 mil habitantes. E eu quero lhe fazer aqui uma proposição pública, no meio de quase 4 mil prefeitos que nós temos aqui nesse encontro. A situação mais grave hoje no país é para os municípios pequenos, até 10, 15 mil habitantes. Esses municípios sofrem uma barbaridade. Eu quero, porque nós não vivemos de emenda parlamentar, presidente. Emenda parlamentar para nós é uma gota de água no grande problema que nós temos. E esses curais eleitorais têm prejudicado a gestão pública das cidades. E eu quero propor que o senhor tire dinheiro das emendas parlamentares e faça programa para os pequenos municípios ter projetos de médio e longo prazo, para que a gente construa política pública e de responsabilidade. É aí que os municípios vivem, é aí que os municípios estão. E aí é importante
Eu tenho orgulho de dizer isso porque eu sou um prefeito que buscou projeto de 5, 6, 8 e 10 anos. E os municípios pequenos vivem sempre com o pires na mão, como dizia historicamente o Paulo Zuccotti aqui, atrás de uma emenda é outra. Nós precisamos de programas, projetos, políticas consolidadas que a gente vem aqui no Ministério e a gente pode acessar e pode ter assessoria e pode complementar. E o último, por fim, é o tema ambiental. Nós estamos cansados, prefeito Melo, de a água levar nossas cidades. Nós estamos cansados de ver a situação que nós estamos vivendo. E nós da ABM temos um projeto, junto com o governo federal e as outras entidades também trataram, o Edivaldo colocou aqui, nós municípios precisamos urgentemente tratar do tema ambiental. O tema ambiental não é a Amazônia, o tema ambiental é meu arroio, o tema ambiental é a coleta seletiva, o tema ambiental é o que vive na cidade. E isso precisa ter programa, projeto, especialidade. Se nós quisermos salvar a humanidade, precisamos pautar o tema ambiental. Viva os prefeitos e as prefeitas, uma grande ejeção e viva o federalismo. Muito obrigado e um abraço a todos. Pronuncia-se agora o governador do estado do Pará e presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, Helder Barbalho. Bom dia a todas as prefeitas, bom dia a todos os prefeitos do Brasil, vice-prefeitas, vice-prefeitos, a todos que colaboram com as equipes municipais e que prestigiam este chamamento do governo federal para debater o Brasil e os desafios do municipalismo e do pacto federativo em nossa nação. Cumprimentar, senhor presidente, em seu nome, em nome do vice-presidente Alckmin, a todos que fazem o governo federal, parabenizar por este gesto importante de acolhimento neste início de nova jornada do municipalismo em nosso país. Cumprimentar o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, cumprimentar o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, cumprimentar os colegas governadores que me prestigiam com a delegação da missão de falar em nome de todos os governadores, dizer da satisfação como municipalista de poder participar deste momento. E confesso, presidente, que seria impossível não passar um filme na memória, porque há cerca de 20 anos atrás, eu estava do outro lado do balcão. Há 20 anos atrás eu era prefeito e eu estava sentado aonde os colegas estão, com a ansiedade das demandas que só quem é prefeito sabe, que cuida desde a zeladoria da cidade, aos problemas de saúde, aos problemas de educação, que se deparam com os desafios da geração de emprego, com o complexo enfrentamento à agenda da segurança pública. E eu posso aqui, como alguém que presidiu a Federação dos Municípios do meu estado, alguém que participou diretamente, ministro Padilha, da construção do Pacto Federativo a partir da SRI, do que era a relação, do que se consolidou em vosso mandato. Tive a oportunidade de estar governador com o governo anterior e sofrer as consequências da ruptura do diálogo fraterno e, acima de tudo, altivo e responsável que cabe a cada ente eleito e legitimamente representante da sua sociedade. Quando um cidadão vai a um posto de saúde, ele não quer saber do médico ou o médico do paciente, se alguém é da direita ou se é da esquerda. Ele quer ser atendido num posto de saúde de um município. Ele não quer saber numa escola se o filho que está matriculado é de direita ou é de esquerda. E é isto que o senhor dá demonstração quando convoca a todos nós para estarmos aqui, prefeitos dos mais diversos partidos e matizes políticas, governadores da mesma forma, e estabelece um convite a um pacto de união, para que possamos juntos resolver os reais problemas do Brasil.
Os problemas do Brasil não são questões ideológicas. Os problemas do Brasil é aquilo que aflige a Dona Maria e os seus Joões nos rincões do Brasil, que querem de nós, que querem dos prefeitos e prefeitas soluções para melhorar as suas vidas. Portanto, quero aqui, ao dar as boas-vindas e desejar muito sucesso a prefeitos e prefeitas, quero dar o meu testemunho. Aproveitem, porque as senhoras e os senhores terão a oportunidade de estar em mandato junto com o maior e mais importante presidente do Pacto Federativo do Brasil, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E digo isto como conhecedor de causa, digo isto com o depoimento e o testemunho de quem foi prefeito e está governador, e sabe bem valorizar aquilo que talvez pareça o óbvio, mas quando a gente deixa de ter o óbvio, a gente sente saudade e passa a respeitar aquilo que deveria ser a prática republicana e democrática das relações daqueles que estão a representar a sociedade. Viva o municipalismo do Brasil, que os municípios possam estar fortalecidos na construção de cidades melhores, porque é aqui que o Brasil pulsa, são nas cidades que as pessoas vivem e são para as cidades que nós temos que construir políticas que melhorem a vida do nosso povo. Viva o Brasil, viva os municípios e municípios de todo o nosso país. Muito obrigado. Tem a palavra o ministro de Estado da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha. Bom dia! Quero dar agradecimento especial e saudar o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Alckmin, em nome do ministro Rui Costa, saudar todos os nossos colegas ministros, em nome da minha amiga, colega da Saúde, ministra Nízia Trindade, em nome da ministra Cida, que está organizando aqui nesse encontro também um encontro de prefeitas, gestoras e lideranças femininas, saudar todas as mulheres, todos os ministros e ministras aqui do nosso governo. Em nome do Helder Barbalho, saudar os governadores, em nome do Paulo Zilkowski, do Ari Vanazzi, do Edivaldo, saudar todas as entidades nacionais, prefeitos, as 27 entidades estaduais que estão aqui junto conosco. E eu quero dizer, acima de tudo, saudar todo mundo que está nesse auditório, mas também quem está fora do auditório, presidente. São, igual isso aqui, tem mais 3, 4 auditórios lotados, tem gente acompanhando do telão nos corredores, nos estandes, que eu quero dar aqui o número atualizado, da agora às 10 horas da manhã, somos 22.632 inscritos nesse encontro entre gestores municipais, secretários. Ministro Rui Costa, que acompanha os números, são 3.110 prefeitos, 560 vice-prefeitos, mais de 3.200 municípios. Aqui está o Brasil! Municípios de todas as características, grandes, médios, pequenos, de todas as regiões do nosso país, de todos os matizes políticos, e fazendo aquilo que o presidente Lula sempre disse para todos nós, aqui do Ministério das Relações Institucionais, seja no outro governo, ou seja nesse governo, quando nós recriamos o Ministério das Relações Institucionais, foi recriada a Secretaria de Assuntos Federativos, liderada pelo querido André Siciliano, a verdadeira sala de prefeitos no Palácio do Planalto. Quero agradecer muito em nome do Olavo Noleto e da Juliana Carneiro, toda a nossa equipe da SRI e os dirigentes dos ministérios. O presidente disse: Padilha, nós vamos recriar a sala de prefeitos e prefeitas. Nenhum prefeito que queira ser recebido no Palácio do Planalto não pode, tem que ser recebido. E você pode perguntar para ele qual é a cidade dele, qual é a região,
pode até saber qual que é a religião, qual é o time que torce, mas não precisa perguntar ao partido político, que o que interessa para o presidente Lula é a vida do cidadão que vive na cidade dos mais de 5.500 municípios que nós temos no nosso país. Aqui está o Brasil. E eu quero dizer que é muito bom ver o Brasil junto conosco nesse encontro, porque toda vez que o governo federal se encontra com os municípios, querido Paulo Ziukowski, Ari Vanazzi, Edivaldo Nogueira, quem sai ganhando não é apenas cada um de nós, pela relação respeitosa, civilizada, mas quem sai ganhando é o Brasil, os brasileiros e todos aqueles que vivem no Brasil. Quem sai ganhando é o cidadão de cada um dos municípios que é onde nós vivemos. Cada encontro, seja os encontros das marchas dos prefeitos, que tem uma pauta para ser discutida, seja o encontro da Frente Nacional de Prefeitos, seja os encontros das várias associações municipais em todos os estados, seja a nossa caravana federativa, a cada encontro quem ganha é o Brasil. E tenho certeza absoluta, nesse início de largada das novas gestões municipais, esses 3 dias serão 3 dias de vitórias do Brasil, dos brasileiros e brasileiras e de todos aqueles que vivem aqui, porque é o nosso dever, mas também a oportunidade para cada município é chegar na sua cidade com mais recursos garantidos, com convênios destravados, com anúncios para fazer na cada uma das cidades de vocês. E eu sei que vocês vêm para cá pela relação, mas também pela esperança. Uma esperança que é nutrida pela história de cada um dessa relação construída pelo presidente Lula desde o seu primeiro governo, como foi dito aqui, pelas 3 entidades municipalistas e pelo governador Helder Barbalho. Da esperança que é nutrida daquilo que nós já avançamos nesses 2 primeiros anos de governo. Só de compensação, presidente Lula, que o seu governo fez aos municípios em relação à retirada do ICMS que foi feita no governo anterior, a mexidas no Fundeb, retiradas do Fundo de Participação no município, uma verdadeira operação boca de urna que caiu nas costas das receitas dos estados e dos municípios. Só dessa compensação foram 75 bilhões de reais compensados para os municípios brasileiros nesses últimos 2 anos. Só o Fundo de Participação dos municípios, que os prefeitos sabem que a cada decênio, a cada 10 dias dos meses, a gente vai lá, meu prefeito, minha prefeita, olha a conta do Fundo de Participação dos municípios. Só o Fundo de Participação dos municípios cresceu nesses 2 anos 23% em relação a 2022, graças à política econômica que o senhor construiu, liderada pelo ministro Fernando Haddad, que vem aumentando o desenvolvimento e crescimento no nosso país. E eu quero agradecer aqui, em nome do presidente Davi Alcolumbre, em nome do presidente Hugo Mota, todos os parlamentares que estão aqui, deputados e senadores. Só a aprovação da lei da securitização das dívidas abre a possibilidade de arrecadação de mais 100 bilhões de reais para os municípios e para os governos estaduais. Só o fato de termos mantido a redução da alíquota da folha de pagamento da Previdência dos municípios significou em 2024 cerca de 10,9 bilhões de reais economizados para os municípios para poder investir esse recurso na educação, na saúde e nos desafios municipais que nós temos. Não à toa, no ano passado, 2024, os estudos mostravam que aumentou em 30% a capacidade de investimento dos municípios brasileiros, em 43% no caso das capitais. Então eu sei que vocês vêm aqui pela esperança e pela história. E eu sei que todo mundo vem aqui porque a cada encontro como esse, em cada encontro como as marchas dos municípios, em cada ação vai se consolidando aquilo que disse aqui o governador Helder Barbalho. Eu vou falar um pouco mais, que nós estamos diante do presidente mais municipalista da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. E foi por orientação do presidente Lula, as entidades de municípios sabem disso, os congressistas também,
Paulo Zuccotti, que já citou aqui, que o governo, dialogando com o Senado, conseguiu aprovar no ano passado a PEC 66, que é uma preocupação tão grande dos municípios, que inclusive é de autoria do senador Jader Barbalho, pai do governador Helder Barbalho. Está na Câmara e eu quero aqui fazer um agradecimento ao presidente Hugo Motta, porque tomou posse na semana passada, dialogamos com ele da importância. O presidente Hugo Motta, Paulo, Ari e Edivaldo já encaminhou a todos os líderes partidários da semana passada o pedido para indicação de membros para instalar a comissão especial da PEC 66 para aprovarmos nesse semestre esse avanço tão importante para os municípios brasileiros e também para os estados, que vai melhorar a situação de finanças, a capacidade institucional de cada um dos municípios. Além de permitir um encontro que significa agenda, uma agenda de avanço para os municípios brasileiros, esse encontro também tem duas novas oportunidades, duas grandes oportunidades. Aproveitem esses 3 dias como nós vamos aproveitar. Os ministros e ministras estão aqui, vão transferir seus gabinetes aqui para esse encontro, gabinete em cada estande. Nós da SRI vamos transferir o gabinete permanente para cá, porque tem 2 grandes ações para fazer nesse encontro ainda. Primeiro é acelerar os recursos que já foram selecionados, que já foram contratados e às vezes por alguma burocracia ou porque falta de conhecimento de algum dado, demora para andar. Só do PAC, coordenado pelo ministro Rui Costa, já foram contratados, selecionados 65 bilhões de reais nas ações de habitação, de saúde, educação, infraestrutura, que a gente precisa acelerar esses recursos. Então, primeira ação é esses 3 dias, vermos o que falta para que o recurso chegue no município, para que o novo pagamento aconteça, para que a obra ande, para que as ações da educação, da saúde, a gente possa acelerar cada vez mais. São 3 dias para desenrolar a vida dos municípios, dos prefeitos e prefeitas na relação com o governo federal. O outro foco são novos anúncios. Acompanhe as palestras, as mesas, os atendimentos com os ministros e ministras. Serão mais de 100 palestras, conferências, mais de 60 oficinas. Acompanhe a mesa do PAC, que vai ser liderada pelo ministro Rui Costa. Vem aí anúncio da nova seleção, mais 50 bilhões de reais para os municípios brasileiros, no Minha Casa Minha Vida, na área da saúde, na área da educação, na área do esporte, na infraestrutura. Acompanhe as mesas que serão dirigidas pelos ministros e ministras aqui, que ali cada um vai anunciar, mostrar como acessar os novos recursos, como a gente acelerar as ações que vão estar acontecendo aqui. Uma novidade nesse encontro é o espaço prefeitar. E o pessoal da organização já me pediu aqui, para vocês saberem, que fica na asa sul do centro de convenções. Muita gente não foi lá ainda. São oficinas permanentes para os prefeitos e prefeitas aprenderem com outros como enfrentar situações críticas. Prefeito e prefeita que assumiu agora, muito prefeito assumiu sem ter contrato de lixo no seu município, sem ter contrato de manutenção dos serviços, ou assumiu diante de uma situação de enchente. Durante a epidemia da dengue, que a ministra Anísia Trindade está buscando mobilizar os municípios, como enfrentar situações como essa? É o espaço prefeitário de forma dinâmica, oficinas, estará aberto, trocando experiências e com isso a gente melhorando cada vez mais a vida dos municípios. As oficinas de debates importantes porque a gente quer avançar na agenda. E eu quero terminar dizendo uma coisa muito importante, que o presidente Lula e a ministra Marina Silva falam o tempo todo. As mudanças climáticas, como foi dito aqui, não é uma coisa mais para eventos internacionais, para colóquios internacionais. As mudanças climáticas não é algo que vai ter impacto nas gerações futuras. Elas já estão impactando o dia a dia das nossas cidades. E nós vimos no ano passado o que foram as enchentes, o que foi a situação de queimadas, os impactos que isso tem na vida das pessoas, na economia dos municípios. É a hora de construirmos juntos as mudanças necessárias para preparar as cidades para o enfrentamento das mudanças climáticas. Seja marcos legais, jurídicos que possam ser necessários
necessários para ter a resposta mais rápida, seja apoiarmos a preparação dos estados e municípios através da reestruturação das ações de defesa civil, a capacitação dos municípios, e queremos sair desses 3 dias de encontro com os municípios e o governo federal mais preparados para prevenir, planejar e enfrentar o impacto das mudanças climáticas em cada uma das nossas cidades. Como foi dito no lema do encontro, o futuro das cidades está nas nossas mãos. E esse encontro é para governo federal, governos estaduais e municipais estarem de mãos dadas para enfrentar juntos os desafios de cada uma das cidades, que são os desafios do Brasil. Muito obrigado pela presença de vocês. Aproveitem esses 3 dias. Vamos construir um Brasil cada vez melhor com a parceria de mãos dadas, governo federal, governos estaduais e municípios. Um grande abraço a todos. Ouve-se o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a quem saúdo neste momento e já parabenizo, presidente, por esse importante encontro de acolhimento aos novos gestores do Brasil, para que eles possam sair daqui na certeza de que terão no governo federal um braço de apoio nas suas gestões e de parcerias pelos próximos 4 anos. Cumprimentar o senhor vice-presidente da República e ministro de Estado, doutor Geraldo Alckmin, cumprimentar o meu amigo, meu irmão, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, cumprimentar o ministro da Casa Civil, Rui Costa, em nome de quem cumprimento todos os ministros e ministras aqui presentes, cumprimentar os senhores governadores, governadoras também aqui presentes, cumprimentar os prefeitos de capital e também aproveitando para saudar todos os gestores, em nome do prefeito da nossa capital, João Pessoa, Cícero Lucena, aqui presente, cumprimentar senhoras senadoras, senhores senadores, meus colegas parlamentares, deputados e deputadas federais aqui presentes, esses que são defensores diários da pauta municipalista lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, cumprimentar Paulo Zukoski, o presidente da Confederação Nacional de Municípios, e cumprimentar o senhor Edivaldo Nogueira, presidente da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas, também aqui presente. Senhoras e senhores, é com grande satisfação comparecer a esta solenidade na condição de presidente da Câmara dos Deputados. Tenho a convicção de que a boa parceria entre os municípios brasileiros e o Poder Legislativo vai se manter nos próximos anos, forte e comprometida com o bem-estar da população e com o desenvolvimento nacional. Tal como as prefeitas e prefeitos aqui presentes, acabo de abraçar o grande desafio de me colocar a serviço dos brasileiros e da democracia. Ainda que, com funções diferentes, as instituições do poder público compartilham a finalidade precípua de corresponder aos anseios da população e zelar pela observância dos preceitos constitucionais. A Câmara dos Deputados tem a peculiaridade de ser uma casa aberta aos prefeitos e prefeitas. A interação entre os mandatários municipais e os legisladores tem se dado de forma franca e ativa, e queremos que continue assim. Vários membros do Congresso Nacional já foram prefeitos, e alguns dos parlamentares que iniciaram a atual legislatura se submeteram ao pleito de outubro passado e ora se juntam às prefeitas e prefeitos aqui reunidos com uma nova missão, a de administrar as nossas cidades. Essa realidade confirma a relação de proximidade dos membros do Parlamento com os municípios e com os cidadãos, credenciando-os
como vozes legítimas para trabalhar em prol de um pacto federativo mais justo. Devo dizer, senhoras e senhores, que mais do que uma causa pessoal, o municipalismo é um campo de ação em que todo o Congresso Nacional tem se dedicado a atuar com diligência e rigor. Não temos medido esforços para que o pacto federativo seja sempre aperfeiçoado, com o intuito de fortalecer as municipalidades e fazer com que as políticas públicas alcancem os cidadãos onde eles estão. O meu envolvimento colaborativo com a pauta municipalista não é recente, e isso tem um porquê. São as prefeituras que acolhem, em primeira instância, os anseios da população em relação ao poder público. A escola das crianças, o posto de saúde, o asfalto da rua, o transporte coletivo, enfim, as demandas primárias para que cada família possa ter dignidade no seu dia a dia recaem sobre a administração municipal. De modo que é extremamente injusto que esses entes tenham que estar sempre cobrando a atenção da esfera federal para honrar suas responsabilidades básicas. Nesse sentido, reafirmo meu compromisso de dar andamento aos debates e à tramitação das matérias de interesse dos municípios desde já. Dando seguimento ao empenho do presidente Arthur Lira na gestão passada, a presidência da Câmara dos Deputados vai marcar a reunião de instalação da Comissão Especial da PEC 66 do ano de 2023, que visa abrir novo prazo de parcelamento dos débitos dos municípios com a Previdência e define limites para o pagamento de precatórios. Isso vai acontecer assim que recebermos dos líderes partidários as indicações dos integrantes do colegiado. Esse tema é urgente e necessário para que os gestores que acabaram de assumir seus mandatos possam conduzir suas administrações com tranquilidade e com os olhos voltados para as questões mais prementes para a população. Digo isso, no entanto, ressaltando que não se pode, sob o risco de colocar em dificuldades essa própria população, abrir mão da responsabilidade fiscal, tema prioritário do nosso mandato. Há muito tempo, as prefeituras se mostram em situação de sufoco, imobilidade e penúria. Não podemos mais ignorar, portanto, esse grito que ecoa nos gabinetes parlamentares e em toda a esplanada dos ministérios. Encerro a minha fala expressando meus agradecimentos ao ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, e aos representantes da Associação Brasileira de Municípios, da Confederação Nacional de Municípios e da Frente Nacional de Prefeitos pelo convite que me fizeram para que participasse desta solenidade. Aos novos mandatários, sorte e sucesso na empreitada. Toda vez que a Câmara dos Deputados pode estar junto das prefeitas e prefeitos, a pauta municipalista se fortalece e semeia novas oportunidades para a promoção de um pacto federativo mais justo, para a melhoria das condições de vida dos brasileiros e para o fortalecimento da nossa democracia. Contem sempre conosco. Meu muito obrigado. Pode. Neste momento, faz uso da palavra o presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre. Obrigado. Bom dia. Me permitam ser breve nos cumprimentos do nosso dispositivo, mas agradecer profundamente a união de atores importantes que estão em diversos postos estratégicos da República, ajudando a construir um Brasil mais justo, mais fraterno e mais solidário. E cumprimentar todos no dispositivo, em nome de Sua Excelência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Minhas senhoras e meus senhores,
Neste sentido, reafirmo os meus agradecimentos e as minhas saudações ao Governo Federal. Também cumprimentar todas as entidades que representam o municipalismo brasileiro, a Associação Brasileira de Municípios, a Confederação Nacional de Municípios e a Frente Nacional de Prefeitos, pela realização deste magnífico encontro, proporcionando a presença de novos prefeitos e prefeitas de todo o Brasil. É essencial que os gestores municipais que assumem o mandato neste ano tenham a certeza de que contarão com o Congresso Nacional para garantir que as demandas locais sejam efetivamente atendidas. Todos sabem que a nossa Constituição brasileira encaminhou uma série de deveres aos municípios. E é nossa responsabilidade, de todos nós, trabalharmos conjuntamente no aperfeiçoamento do Pacto Federativo. O município é o ente federativo que melhor conhece as peculiaridades locais. É onde o gestor público está mais próximo da população e é onde se concretizam as demandas mais necessárias aos brasileiros e às brasileiras. Este evento acontece em um momento crucial para os municípios brasileiros, em que é fundamental reafirmarmos o nosso compromisso com o fortalecimento da gestão local. A pauta prioritária apresentada pelas entidades do municipalismo traz as demandas urgentes e necessárias para garantir que os prefeitos e prefeitas possam desempenhar as suas funções com mais autonomia e segurança jurídica. São temas que envolvem desde a sustentabilidade fiscal dos municípios brasileiros até o aprimoramento de políticas públicas essenciais para a população. No Congresso Nacional, eu e o presidente Hugo Mota temos o dever de construir soluções concretas para essas questões, promovendo avanços legislativos que assegurem melhores condições de financiamento e gestão para as cidades brasileiras. O diálogo institucional entre os poderes e as entidades municipalistas é indispensável para alcançarmos um bom pacto federativo, que seja mais equilibrado, mais eficiente e que atenda verdadeiramente às necessidades da população brasileira e que permita que os municípios prosperem. Chegar aos grandes e aos pequenos municípios brasileiros, chegar àqueles que estão mais perto e também aos que estão mais distante do Planalto Central. Como consequência desses investimentos, estaremos sempre promovendo o bem-estar social, gerando emprego e trazendo renda a todas as regiões do Brasil. São regiões que, vale dizer, não conseguem fazer investimentos apenas com o recurso do Tesouro Estadual ou municipal, mas que, com a descentralização do orçamento da União, podem executar ações de pequeno, médio e grande porte, que são essenciais para aqueles brasileiros e brasileiras que realmente precisam. Falo de investimentos em pavimentação, de saneamento básico, de melhoria das escolas, dos hospitais, das unidades de saúde,
da entrega de máquinas e equipamentos para a administração municipal, de investimentos na agricultura familiar, dentre tantas outras obras e equipamentos que melhoram e muito a vida dos moradores das nossas cidades. E no plano federal, ninguém é mais qualificado para atender às particularidades de cada canto deste país do que os deputados e deputadas, dos que os senadores e senadoras, que são diariamente os interlocutores e representantes da nossa população no poder legislativo brasileiro, portanto, no Congresso Nacional. Somos atores políticos legitimados pelo voto. Fomos eleitos a partir de plataformas escolhidas pela população, lá de nossos estados. E temos contatos frequentes com gestores municipais, com gestores estaduais e conhecemos as dificuldades de cada estado e de cada município que representamos. Por isso, enquanto o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, ladeado a meu amigo, líder, presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, saibam que lutaremos juntos para que os municípios brasileiros sejam cada vez mais fortalecidos no orçamento público do Brasil. É evidente que, como qualquer outro recurso público, as emendas devem estar submetidas ao controle dos órgãos responsáveis, seja no próprio Legislativo, seja no Executivo ou no Judiciário. E também devem ser inseridas no contexto de equilíbrio das contas públicas e da responsabilidade fiscal. O controle da execução de toda e qualquer transferência de recursos da União sempre seguiu critérios técnicos e orçamentários exigidos na nossa legislação, que pode, repito, que pode e deve sempre passar por um processo de aperfeiçoamento, caso seja necessário. Pois saibam, prefeitas e prefeitos do Brasil, todos, que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, portanto, o Congresso Nacional, sempre estarão abertos a ouvir as demandas de vossas excelências, e fortalecer o município é naturalmente fortalecer o cidadão. Aos novos prefeitos, às novas prefeitas, eu desejo muito sucesso e boa sorte no exercício dos mandatos que vocês iniciaram agora em janeiro. Prefeitos e prefeitas, sem trabalho, ninguém chega ao sucesso. Sem muito trabalho, ninguém atinge os objetivos que definiu. Da nossa parte do Congresso Nacional, tenham a certeza de que sempre trabalharei para que o município esteja no centro do nosso sistema federativo brasileiro, garantindo assim uma sociedade mais justa e mais democrática. Portanto, vamos ao trabalho. Muito obrigado. Tem a palavra o vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Presidente Lula, presidente Davi Alcolumbre, presidente Hugo Mota, contam, presidente Lula, que no interior um prefeito fazia muitas citações. O governador atrasado, com pressa, e o prefeito aquelas citações intermináveis. Senhor governador, vice-governador, senador, deputado, prefeito, vereador, delegado, diretor.
Quando terminou, o governador falou: prefeito, economia processual, vamos ganhar tempo. Só faça 2 citações, só 2. Vai no hospital, profissionais de saúde e pacientes. Vai numa escola, professores e alunos. Vai no local com muita gente, senhoras e senhores. Só 2, ganhar tempo. Passados uns meses, o prefeito inaugura uma obra do cemitério municipal. A secretária já trouxe um pacote de fichas para ele citar. Aí ele guardou as fichas, pensou, falou: meus conterrâneos e meus subterrâneos. Então, só 2. Prefeitas e prefeitos, né? Nós estamos aqui celebrando a democracia, e como a democracia é bonita. O protagonista é o povo, é ele que estabelece o futuro, os desígnios da nação. E estamos aqui celebrando a federação, a união, os estados, os municípios, os poderes executivo e legislativo. E o Brasil é o 5º maior país do mundo, um continente. Temos 5.570 municípios. Um município, Altamira, é maior que 153 países do mundo. Então, um país continental onde o caminho é de fortalecer a federação. E o presidente Lula tem compromisso federativo. Governo não é eleito para fazer oposição. Governo faz parceria. E o governo do presidente Lula é o governo da parceria e do espírito republicano. Eu fui prefeito no período da ditadura. Os prefeitos eram separados pela sigla partidária. O presidente Lula enxerga a todos, porque enxerga o povo e estabelece parcerias. O ministro Padilha lembrou aqui, o doutor Alexandre Padilha, que o governo anterior tirou o ICMS, parte dele, do combustível, que é um dos maiores arrecadação do Estado e do município. O governo Lula, sem precisar, não tinha obrigação, devolveu esse recurso para os estados e municípios. Aliás, isso vai até 2026. Os municípios até 156 mil habitantes tiveram uma desoneração da folha. Ao invés de pagar 20%, esse ano vão pagar 12% de contribuição. Isso dá mais de 6 bilhões. E o ano que vem, reduz 4%, ao invés de pagar 20%, 16%. O PAC Seleções, a saúde, Nízia, com o SAMU, com a complementação do piso salarial da enfermagem e dos agentes de combate a endemias, ou mais médicos, a educação, Camilo, com as creches, com a alimentação escolar, 5 anos sem reajuste, foi reajustada 39%. A construção das escolas, as escolas de tempo integral, a infraestrutura, os financiamentos do BNDES, o Minha Casa Minha Vida, inclusive para os pequenos municípios, a reforma tributária, 82% dos municípios terão uma receita maior. Então, nós estamos aqui celebrando essa parceria. O presidente Lula tem espírito republicano e é municipalista, porque quer governar junto do povo.
E eu encerro lembrando aqui que quando fui prefeito de Pindamonhangaba, eu fazia anestesia. Um dia, um sábado à noite, sou chamado para fazer uma cesariana, anestesia, na Santa Casa de Misericórdia. À noite, fiz uma anestesia, essa que faz aqui nas costas, anestesia da cicatriz umbilical para baixo, e a paciente fica acordada durante a cirurgia. Ao final, eu de máscara, gorro, controlando o pulso, perfusão, pressão, ela virou para mim e falou: doutor, e no bairro do Jardim Resende, quando é que o senhor vai colocar rede de esgoto? Então, não esqueçam da rede de esgoto. E bom trabalho! Pede para trocar a luz agora. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, eu queria dizer para vocês que é sempre uma alegria emocionante a gente poder constatar o avanço da consolidação do processo democrático brasileiro. Para um prefeito recém-eleito, que é a primeira vez que vem ao encontro de prefeitos com o governo federal, ele pode achar que é uma coisa trivial. Isso acontece sempre. E não é verdade. Isso demorou muito para acontecer. Nesse querido país chamado Brasil, houve um tempo em que prefeito não era recebido por presidente da República, e muitas vezes quem recebia prefeitos e prefeitas aqui eram policiais, armados e com cães policiais, porque os prefeitos eram indesejáveis, porque vinham aqui para fazer reivindicação. E o companheiro Paulo se lembra que isso não faz muito tempo. E quando a gente começou a participar das reuniões da Marcha do Prefeito, a gente começou não apenas a aprender com os prefeitos aquilo que era importante para as cidades, mas também os prefeitos começaram a aprender uma relação democrática civilizada entre os entes federados. Aqui, vocês vão passar 3 dias. Vocês nem trouxeram pauta de reivindicação, porque essa não é uma reunião para reivindicar. Nem o Caetano, que acaba de ser eleito em Camaçari, trouxe uma pauta de reivindicação. Porque vai ter a Marcha dos Prefeitos, e na Marcha dos Prefeitos, vocês vão trazer a pauta de reivindicação, como todo ano vocês trazem, e todo ano o governo responde, e todo ano o governo fica com uma demanda, e no ano seguinte vocês trazem uma nova pauta, e o governo responde outra vez, e assim nós construímos um processo democrático, civilizado, em que o país não estava acostumado. Então, quando eu vejo o governo federal, através do nosso companheiro Padilha, e com a participação de todos os ministros. Primeiro, é outra novidade extraordinária, que estão todos os ministros aqui, e certamente os ministros e as ministras vão conversar com vocês, certamente vocês vão visitar as estantes que estão aí, certamente vocês vão conversar quais os projetos que vocês já estão colocando em prática na cidade de vocês, aonde é que tem dinheiro que vocês ainda não foram buscar, aonde é que tem dinheiro que vocês ainda não fizeram o projeto, o que que falta ainda para acontecer na cidade de vocês. E essa é uma oportunidade para vocês garimparem corretamente num garimpo que ainda tem muita coisa.
Tem muita coisa, porque nesse país não vai parar de acontecer as coisas que a gente tem como significado de inclusão social. Porque eu voltei a governar esse país, depois eu pego, meu amor, depois você me dá, tá bem? Eu voltei a governar esse país com a única responsabilidade de provar mais uma vez que esse país tende a ser um país altamente desenvolvido, e ele só será desenvolvido se a cidade for desenvolvida. Não há estado rico com cidade pobre, e não há cidade rica com estado pobre, e não há estado rico com cidade pobre. É preciso que haja um compartilhamento das coisas entre o governo federal e o governo municipal. É por isso que eu tenho muito orgulho de ter começado o ano de 2023 convocando uma reunião entre os 27 governadores do Brasil para que a gente pudesse definir, junto com os governadores, quais as obras de interesse dos governadores para entrar no PAC. E depois começamos com os prefeitos, depois fizemos PAC Seleções, e agora vamos fazer mais um PAC Seleções. E o que é um PAC Seleções? É a primeira oportunidade democrática da gente não escolher ideologicamente a cidade que vai ser beneficiada, da gente não escolher a cidade do partido da gente, mas da gente escolher aquela cidade que melhor apresenta o projeto e aquela cidade que mais tem necessidade de que o projeto seja executado. É assim. Eu já disse uma vez de que muitas vezes prefeitos do meu partido ficam zangados, porque quem ganhou a tal do PAC Seleções não foi o prefeito do PT, foi o prefeito vizinho que não gosta do PT. Mas é assim que a gente vai exercer a democracia. É assim que a gente vai ensinar a civilidade nesse país. É assim que a gente vai aprender a ensinar para as pessoas a diferença entre ser candidato, quando você pode falar tudo, e ser governador ou ser prefeito, quando você só pode falar aquilo que é possível falar, com muita responsabilidade. Porque quando você é candidato, você fala eu acho, você fala eu penso, você fala eu acredito. Quando você está governando, ou você faz, ou você não faz. E aí o povo vai julgar se você conseguiu cumprir aquilo que você prometeu. E qual é a coisa mais importante aqui? A coisa mais importante é que eu atendo tantos prefeitos, que o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, além de pegar dinheiro todo dia, ele quer que eu devolva ao Rio, a capital do país. Aí não é possível, porque Bahia reivindicou, porque já foi capital primeiro que o Rio. Então nós estamos numa disputa aí, que eu não sei como é que a gente vai resolver isso. Mas o dado concreto é que eu quero que vocês tenham a confiança e a certeza absoluta. Enquanto eu for presidente da República, nenhum prefeito e nenhuma prefeita será descriminalizado por não ser do meu partido. Não será descriminalizado porque não votou em mim. Não será descriminalizado porque falou mal de um ministro. Todos têm direito, porque todos foram eleitos e todos representam o povo. E nós fazemos a coisa não para o governador e não para o prefeito. Nós fazemos para o povo da cidade que votou democraticamente e elegeu a pessoa que ele entendia que ia conseguir melhorar a vida do povo. E é isso que eu me comprometo com vocês. Não haverá hipótese alguma de um banco como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNB, o BASA ou o BNDES, deixar de atender os interesses de um governador, os interesses de uma cidade, por questão ideológica. E nós sabemos que no Brasil isso sempre aconteceu. Nós sabemos como é que a oposição era tratada nesse país. E não faz muito tempo, muitos governadores passaram 4 anos no governo e não foram recebidos pelo presidente da República. E muito menos o presidente da República visitou as cidades para conversar com o prefeito. O que nós queremos é estabelecer com vocês uma relação altamente civilizada. Como aqui foi ontem, no ato que eu participei, porque nós assumimos um compromisso com os prefeitos desse país inteiro. Todos os prefeitos concordaram, e com os 27 governadores. A gente fez um pacto para alfabetizar
pelo menos 80% das crianças brasileiras até 2030. E ontem nós entregamos medalha de ouro para os prefeitos que já cumpriram e para os estados que já cumpriram. E eu tenho fé, e o companheiro Camilo tem muita fé, de que a gente até 2030 vai alfabetizar mais de 80% das crianças até o segundo ano do ensino fundamental. Da mesma forma que nós precisamos de vocês para que a gente possa estabelecer nesse país a tão sonhada, a tão famosa escola de tempo integral, que é o que vai resolver o problema da educação básica nesse país, para garantir às nossas crianças que eles possam ficar o dia inteiro na escola, inclusive não apenas para aprender mais, mas para dar liberdade ao pai e à mãe de poder fazer outra coisa, de ter outra atividade, porque sabe que o seu filho está garantido numa escola de tempo integral. Da mesma forma que nós criamos o programa Pé de Meia, e certamente na cidade de cada um de vocês tem um adolescente usufruindo do Pé de Meia. E sabe por que nós criamos o programa Pé de Meia? Porque o IBGE constatou que 480 mil adolescentes deixam a escola todo ano para ajudar no orçamento familiar. E eu acho que um presidente da República e um governo que fica sabendo que 480 ou meio milhão de jovens na idade do ensino médio desista da escola para poder ajudar o pão de cada dia, seria uma irresponsabilidade. E nós criamos um programa que atende hoje 3.900.000 adolescentes, ganhando R$200 por mês e mais 1.000 no fim do ano. É uma bolsa que nós estamos dando, uma poupança, para que ele não tenha que sair da escola para poder trabalhar. Ele vai trabalhar e vai ter o dinheiro para ajudar no orçamento familiar. Da mesma forma que nós criamos o Bolsa Professores. Não sei se vocês sabem, nesse país, professor que já foi motivo de verso, já foi motivo de poesias, já foi motivo de música, hoje o professor é tratado mal e porcamente, e muita gente acha que R$100 para passar o dia inteiro com o filho da gente na escola é muito, quando na verdade a gente deveria agradecer o trabalho hércules que faz um professor ou uma professora dentro da sala de aula. E por que nós aprovamos uma bolsa de estudo para garantir que os alunos do Enem que tiverem 650 pontos escolham ser professor. Se ele escolher ser professor, ele vai ganhar uma bolsa para terminar o curso de professor. Porque hoje ninguém quer mais ser professor. As pessoas não querem mais, porque é uma profissão que exige muito, se paga pouco, embora quem pague sempre ache que é muito. Não sei se vocês sabem, mas eu agora resolvi mudar meu discurso com o empresário. Porque o empresário, quando paga R$1.900 para um trabalhador, ele acha, é muito, eu pago muito, eu pago muito. O trabalhador, eu ganho pouco, eu ganho pouco. Então, eu estou tentando convencer os empresários que eles não têm que olhar o trabalhador como trabalhador. Eles têm que olhar o trabalhador como consumidor dele. Porque o dinheiro que ele ganha, ele vai comprar as coisas que ele produz na fábrica e quem vai ganhar é o próprio patrão. Na escola é a mesma coisa. Quando vocês estiverem pagando o salário para prefeito, vocês não acham que é muito, porque esse prefeito está dedicando horas e horas e horas dentro da sala de aula, cuidando do filho de vocês, educando o filho de vocês, muitas vezes tirando o piolho dos filhos, muitas vezes cuidando de coisas que não era a função do prefeito. E é por isso que nós precisamos acreditar que somente assim a gente vai recuperar esse país e vai transformar esse país num país altamente desenvolvido, competitivo, tanto do ponto de vista da quantidade, quanto do ponto de vista da qualidade. Esse país a gente vai conseguir fazer. Na minha cabeça é quase que uma profissão de fé. Eu não fui eleito para outra coisa. Eu fui eleito para provar mais uma vez que por conta da irresponsabilidade de muita gente que durante muitos séculos não cuidou desse país, um torneiro mecânico, sem diploma universitário, vai dar resposta àquilo que muita gente da elite não deu, não é porque não sabe, não deu porque não queria dar.
Porque pobre só tem valor na época das eleições. Na época das eleições, pobre é a coisa mais requisitada do mundo. Se pega a criança no colo, se beija a criança, se abraça a empregada doméstica. Quando se ganha as eleições, os primeiros a ser desprezado é esse pobre que tanta gente procurou durante as eleições. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque nenhum de vocês disputou mais eleições do que eu. Certamente vocês ganharam mais, porque eu perdi 3 eleições antes de estar aqui. Por isso, companheiros e companheiras, a prefeitura é uma coisa que a gente sabe. Ela é o famoso alicerce para que a União dê certo. É o famoso alicerce para que os governadores possam ter sucesso. Porque esse alicerce a gente não consegue construir a casa forte que a gente precisa construir. Eu tenho imagem, Alckmin. Você foi prefeito de Pindamonhangaba, uma cidade rica, uma cidade poderosa no Vale. Não é o Vale, no Vale do Paraíba, aí para o Rio de Janeiro, ali é muito rico, apesar da cidade ser pequena. Mas a minha imagem de prefeitura é Mirandiba, no estado de Pernambuco. Uma vez eu fui visitar Mirandiba. E, na verdade, eu fui visitar leite que as crianças tomavam. E não era leite de vaca. Era leite de vaca mecânica produzida na cidade de Matão. Eu não lembro qual foi o presidente, não sei se foi o Figueiredo, que começou a espalhar vaca para que se produzisse leite de soja para as crianças tomar aquele leite. E eu cheguei em Mirandiba, a criança que tinha o braço mais gordo tinha o braço da grossura do meu dedo. E depois de tomar o leite de soja, o farelo da soja era o que se fazia um bolo para as crianças comer. Depois eu fui dormir na casa do prefeito. Na casa do prefeito, às 5 horas da manhã, já tinha fila de gente. Fila. Um querendo dinheiro para ir para a capital. Outro querendo dinheiro para comprar remédio. Outro querendo dinheiro para comprar feijão. Outro querendo dinheiro para comprar arroz. Outro querendo dinheiro para viajar não sei para onde. O dado concreto é que nós contribuímos para acabar com isso. Na casa de prefeito, hoje as pessoas não vão pedir 1 quilo de arroz ou 1 quilo de feijão, porque tem políticas públicas que garantam a ele o mínimo necessário para ele comer. Tem a farmácia popular que garante o mínimo necessário para ele tomar os remédios. É importante vocês lembrarem que quando nós votamos agora para presidente em 2023, a gente só tinha 13 mil médicos do Mais Médico. 13 mil médicos. Não é o presidente da República que sabe a importância do médico numa cidade. Muitas vezes não é nem o governador do estado, são os prefeitos. Os prefeitos é que sabem a importância de um médico, apenas um da cidade, o milagre que ele faz. E é por isso que nós já estamos com quase 28 mil médicos espalhados por esse país afora. Porque se nas capitais tem excesso de médico, no interior, muitas vezes, não tem um enfermeiro. E nós fazemos isso porque vocês foram eleitos e o povo precisa ser tratado com respeito. E tem muito mais políticas públicas que a gente vai fazer. Muito mais políticas públicas. Espere que muita coisa vai acontecer nesse país. Vocês se lembram que quando eu tomei posse, dia 1º de janeiro, o FMI dizia, o Brasil só vai crescer 0,8%. Nós crescemos 3,2%. Depois dizia esse ano, o Brasil só vai crescer 1,5%. Nós vamos crescer 3,7%. E não fale em bobagem mais do crescimento desse ano. Não fale mais, porque a gente vai crescer mais. Porque vai ter dinheiro circulando na mão do povo. Vai ter dinheiro circulando na mão do pequeno. Porque é o seguinte, a minha regra é o seguinte, muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza, miséria, fome, prostituição, evasão escolar. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de renda, significa comida, significa avanço social das pessoas. É por isso, meus queridos prefeitos e prefeitas, aqui eu estou vendo mais prefeita do que prefeito. Você sabe que eu andei para lá e para cá. Eu andei para lá e para cá porque não tem nada pior para um prefeito que veio do interior, andou 3.000 quilômetros, chegou aqui cansado.
vi num ato que está o presidente e o presidente ficou ali no meio parado. Eu resolvi andar para vocês verem como é que eu estou bonito, como é que eu estou forte e como é que esse país vai ser bem governado daqui para frente. Estejam certos, estejam certos. Não precisa ninguém falar. Não precisa ninguém falar. Eu sou muito humilde, mas eu duvido que na história desse país teve um presidente que já cuidou dos prefeitos como eu cuidei em 2 mandatos. E vou repetir agora. Quando terminar o meu mandato, vocês vão dizer: Lulinha, Lulinha, fica, porque nós precisamos de um presidente que goste de nós. Um abraço, gente. Boa estada aqui. Boa participação de vocês. Faz uma foto com os presidentes e o fotógrafo aqui, ó. Está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todos que aguardem em seus lugares a saída do presidente da República. É isso, nós acompanhamos ao vivo a abertura do encontro de novos prefeitos e prefeitas com a presença do presidente Lula. Ele é realizado pelo governo federal em parceria com entidades municipalistas. Esse encontro tem como objetivo a ampliação dos investimentos locais, capacitar gestores na captação de recursos e fortalecer o Pacto Federativo. A ideia é aproximar as cidades dos benefícios que o governo federal oferece para elas. A expectativa é reunir mais de 20 mil pessoas. Prefeitos e secretários municipais podem ter acesso a todos os programas do governo federal, resolver problemas de convênio, liberar recursos de emendas, conhecer e se capacitar em diversos temas. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, destacou as conquistas que o governo federal já articulou para as cidades brasileiras. Ele lembrou que esse é um dever da União, mas que é em um encontro como esse que o pacto entre os entes federados se fortalece e, assim, todos conseguem atender aos interesses da população. O nosso dever, mas também a oportunidade para cada município é chegar na sua cidade com mais recursos garantidos, com convênios destravados, com anúncios para fazer na carona da cidade de vocês. Só o Fundo de Participação dos Municípios cresceu nesses 2 anos 23% em relação a 2022, graças à política econômica que o senhor construiu, liderada pelo ministro Fernando Haddad, que vem aumentando o desenvolvimento e crescimento do nosso país. E eu quero agradecer aqui, em nome do presidente Davi Alcolumbre, em nome do presidente Hugo Mota, todos os parlamentares que estão aqui, deputados e senadores. Só a aprovação da lei da securitização das dívidas abre a possibilidade de arrecadação de mais 100 bilhões de reais para os municípios e para os governos estaduais. Só o fato de termos mantido a redução da alíquota da folha de pagamento da Previdência dos municípios significou em 2024 cerca de 10,9 bilhões de reais economizados para os municípios para poder investir esse recurso na educação, na saúde e nos desafios municipais que nós temos. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin,